vamos falar sobre saúde, um ponto muito importante, porque é preciso a gente ficar em alerta em relação às sequelas que ficam após a infecção da Covid-19. Para isso, a gente vai conversar com o imunologista Tadeu Sobreira. Seja muito bem-vindo, doutor Tadeu. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Doutor Tadeu, a gente está falando sobre essas sequelas que ficam após a infecção. Quais são as principais delas após a Covid-19? E não afeta apenas a questão física, mas também cognitiva e psicológica. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esses pontos. Do ponto de vista físico, a principal manifestação é o desconforto respiratório, até porque o pulmão é um órgão-alvo da infecção, tá certo? Então, tem uma dificuldade respiratória crônica. Além disso, tem sensação de fadiga, sensação de dor muscular, sensação de dor, de artralgia, dor articular. Isso, infelizmente, é bastante comum nas pessoas. Cerca de, talvez, 70% das pessoas que se hospitalizam, após 6 meses, ainda tem algum sintoma dessa doença chamada de síndrome pós-Covid. Também há distúrbios neurológicos, certo? Do sistema nervoso central, por exemplo, como manutenção da perda do olfato por mais tempo, do olfato, e defeito cognitivo, como, por exemplo, perda de memória. Então, basicamente é isso. Obviamente tem mais coisas, como, por exemplo, acidente vascular cerebral formada por microtrombos que lesam o cérebro, inclusive com capacidade, infelizmente, de levar a óbito por morte súbita por acidente vascular cerebral. Estamos conversando com o Dr. Tadeu Sobreira, ele que é imunologista. O Dr. Tadeu, existe um tempo em que as pessoas convivem com esses sintomas? Qual mais ou menos essa média, ou não? Esse tempo, infelizmente, tem sido prolongado de semanas a meses. Na verdade, a gente agora está começando a entender um pouco da síndrome pós-Covid ou dessas manifestações depois da infecção pós-Covid. Por exemplo, eu falei nesse momento, tá certo? Depois de 6 meses, cerca de 2/3 ou mais, ainda tem algum sintoma. A gente não sabe, na verdade, hoje, por causa do tempo de doença, um pouco mais de um ano, se isso vai perdurar por muito mais tempo do que a gente não deseja. Isso é comum em alguns viroses, como por exemplo da Zika, né? Do chikungunya, aliás. Também, às vezes, o paciente chikungunya manifesta doença crônica por meses. A gente espera que até lá a gente consiga entender um pouco mais essa doença e consiga tratar, obviamente, os pacientes. Doutor Tadeu, a gente está falando de uma doença que é nova, apesar de nós estarmos há mais de um ano vivendo toda essa situação, novas cepas são encontradas. Existem sintomas que não eram detectados em um primeiro momento, lá no ano de 2020 e agora no ano de 2021. Esses sintomas chegaram de uma forma nova, diferente, incomum para muitas pessoas? Durante a fase aguda da doença, o quadro tem sido mais ou menos o mesmo, com exceção de algumas situações de maior gravidade. Ou seja, a doença começa com um resfriado comum, parecido, tá certo? Tosse seca bastante frequente, e evolui, sabe, nos casos graves, com pneumonia e necessidade de insolidação. Esse quadro é mais ou menos comum, variando, obviamente, da intensidade conforme o paciente. A questão é que, a partir de um certo momento, começou a se observar o prolongamento dessas doenças e uma manifestação depois da cura aparente da doença, ou seja, o paciente se sente bem, curado, porém começa a aparecer fadiga, cansaço, dor articular. Isso é relativamente novo em relação a uma doença de um ano e pouco. Nos últimos meses que tem se acentuado a investigação disso. Ok, doutor Tadeu, e há um tratamento direcionado para essas sequelas deixadas pela Covid, ou cada um, vamos dizer assim, tem a sua, né, ali para poder fazer, por exemplo, uma fisioterapia, né, um acompanhamento psicológico? Exatamente, certo? A fisioterapia talvez seja, no momento, a melhor arma para a gente tratar a síndrome pós-Covid. Fisioterapia respiratória, sabe, hidroginástica para a questão muscular e do articular, e a fisioterapia é super importante. Para o defeito cognitivo, obviamente, é importante o acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, depende do caso, ok? E tentar entender um pouco mais o distúrbio cognitivo, de perda de memória, e ativar um pouco mais o sistema nervoso para que possa recuperar a memória e a situação de normalidade da pessoa. Alguns pacientes, por exemplo, perdem até a condição de dirigir automóvel que antes fazia, por um distúrbio grave da cognição do paciente.
Agora, Doutor, não existe assim, nenhum remédio específico para tratar a síndrome pós-Covid, se a pergunta é essa. Não existe ainda o remédio. De cada situação, um tratamento específico. O melhor doutor, mas eu remédio, acho que de então, né, repente as Débora? pessoas podem até se preparar, não apenas para essa questão da Covid, qualquer doença. A gente sempre fala que quando conversa com um especialista voltado à saúde, a alimentação saudável, a atividade física, doutor Tadeu, ajudem muito, né? E a prevenção, né? Que é o Com toda principal. certeza, com toda certeza, uma pessoa que tem um bom preparo físico antes do Covid, ele tem maior chance de um restabelecimento mais precoce, obviamente. E, lógico, a alimentação saudável é sempre bem-vindo, né? Entendeu? Desculpa, eu não entendi a segunda parte que você perguntou, Valber. E a prevenção, que é a principal arma hoje, né, doutor? Hoje, prevenção é tudo. Você tem que se O uso de prevenir, usar máscara, máscara. o uso de máscara, evitar aglomeração, sabe? E principalmente vacinar. Este é o ponto principal do mundo atual. É como conseguir vacinar rapidamente a população como do Brasil. Por quê? A vacinação está vendo, digamos, uma curva linear, lentamente. E o vírus é exponencial, é rapidamente. É um desequilíbrio muito grande em alguns estados do Brasil entre o ritmo da vacinação e o ritmo da contaminação. Esse desequilíbrio tem levado a situações epidêmicas em algumas cidades, infelizmente, como Fortaleza, infelizmente. Doutor Tadeu Sobreira, muito obrigada pela sua participação aqui no Pan News em Revista, segunda edição. Imunologista, trouxe alertas importantíssimos em relação às sequelas que ficam após a infecção da Covid-19. Muito obrigada, doutor Tadeu, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, o prazer foi meu. Uma boa tarde.